Bom, gente, essa questão de se a banguela economiza ou não economiza é complicada. Eu nunca vi ninguém fazer um estudo mais completo sobre isso aí. Fica todo mundo dando pitaco numa condição especial em outra, mas não esclarece a questão. Hoje nós vamos ver se a gente consegue deixar isso aí facinho de entender. Vamos ver uma primeira condição aqui. Se for só uma descida, imagine que o mundo é só uma descida. Se você colocar a banguela, você vai gastar mais, porque enquanto o carro está descendo, ele vai ter que estar consumindo combustível para manter o motor girando em marcha lenta. Então, você, durante o tempo que ele desceu, vai ter ali um consumo de combustível. Ao passo que se você tivesse deixado o carro engrenado, enquanto ele estivesse correndo pela descida, como o motor estaria sendo impulsionado pelas rodas, ele não estaria gastando nadinha de combustível. Mas o mundo não é só descida, a gente tem então descida, subida, né? Vai lá, pedaço plano, tudo mais, e aí como é que fica? Aí nós vamos ter que analisar duas situações. Uma, caso não houvesse limite de velocidade. Aí a banguela representaria economia sim. Sabe por quê? Imagina que você está descendo o morro, vai ter uma parte lá embaixo e vai subir de novo. Se você colocar o carro na banguela, ele vai ganhando cada vez mais velocidade na descida. Quando chegar lá embaixo, ele vai estar em alta velocidade e vai subir um pedação lá do outro lado. Porque não tinha quase ninguém atrapalhando o carro de se deslocar. Ele não estava tendo que girar o motor nem nada, só tinha ali um pequeno atrito de pneus, aerodinâmica e tudo mais. Agora, se você tivesse feito esse mesmo percurso com o motor engrenado, o motor estaria o tempo inteiro freando o carro, roubando energia na descida para que o motor ficasse girando. Tá certo que você não consumiria nada na descida, mas você chegaria lá embaixo com uma velocidade relativamente pequena e ia subir só um pedacinho da subida do outro lado. Aí o resto você teria que acelerar e ia gastar mais combustível do que aquele que foi gasto quando você desceu na banguela. Mas você já deve ter percebido o problema. Se você fizer isso e essa rodovia tiver um limite de velocidade de 100 km por hora, você vai tomar multa uma atrás da outra e vai correr risco, porque você vai estar numa velocidade mais alta do que a recomendada. Porque nessa descida você pode ir lá 90, 100, 110, 120, 140, 150 na descida e aí então essa técnica não vai funcionar. Aí o que você vai fazer? Se você optar pela banguela e quiser manter a velocidade do carro dentro dos limites permitidos, você vai ter que pisar no freio. Aí, de toda forma, você não vai ter energia para subir do outro lado do morro e ainda vai gastar o freio. Então, o que fica mais interessante é você manter o veículo engrenado, porque aí você vai frear o carro, vai evitar que a velocidade suba muito além do permitido, você só vai complementar com o freio essa redução para que ele não passe do limite da rodovia e você vai chegar lá embaixo na velocidade permitida, a mesma que você chegaria se você estivesse com a banguela. Só que você estaria consumindo e você fazendo isso com o motor engrenado, você vai chegar lá embaixo e você vai estar com banguela ou sem banguela na mesma velocidade, só que você descendo sem banguela você não gastou combustível. Aí você vai ter que acelerar do lado da subida, mas teria que acelerar de qualquer jeito, porque você teria que chegar lá embaixo no máximo na velocidade máxima permitida. Eu não sei quem é que gosta de detalhe, que vai querer acompanhar esse raciocínio, mas eu vou tentar passar uma outra forma de você entender isso aí. É o seguinte, imagina que você então está no alto, no começo de uma descida, você coloca a banguela e aí o motor vai ficar lá 900 RPM, né, por volta disso que é a marcha lenta, aí você vai descer com a maior velocidade que o carro conseguir atingir, vai chegar lá embaixo e ele vai subir pela energia que ele tinha acumulada até um ponto X do outro lado. Agora, se você for fazer isso com o carro engrenado, como é que você vai ter que fazer para ele chegar, como é que você teria que fazer para ele chegar no mesmo ponto X? Você teria que ir acelerando um pouquinho, não para acelerar o carro morro abaixo, nem quando chegasse lá embaixo, nem na subida, mas para que o motor não atrapalhasse
a descida do carro, né, o movimento dele inercial, você ia ter que manter o motor girando para poder chegar do outro lado, simulando que o motor não atrapalharia a descida. O veículo não teria que fazer o motor girar. Então, se o carro começou ali a 80 km por hora, digamos que a rotação era de 2.000 RPM, aí ele chegou lá embaixo a 150, aí a rotação do motor já era 5.000, quase 6.000 RPM, vamos supor. Então, se você sair acelerando o veículo de forma que em cada ponto desse percurso o motor não estivesse nem freando, nem empurrando o carro, ele iria chegar no mesmo X que chegou quando você pôs a banguela. E aí fica muito fácil de entender. Se você descer com ele na banguela, ele vai até o ponto X e só gasta o combustível necessário para ser mantido o motor em marcha lenta. Se você quiser engrenar o quanto você teria que acelerar para não atrapalhar, você teria que manter esse motor a 2.000, 3.000, 4.000, talvez 5.000 RPM até ele parar no mesmo ponto. E é claro que o motor a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 consome muito mais do que na marcha lenta. Então, em resumo, numa descida, realmente colocar a banguela é fria. Numa situação normal de subidas e descidas, se você tem limite de velocidade como é o real, então você não tem outra opção. Mantenha engrenado que você vai economizar combustível. Tá bom, gente? É meio complicado mesmo, mas é isso aí.